As profundezas do oceano guardam muitos segredos. Um dos mais cativantes é o megalodonte, um gigantesco tubarão pré-histórico. Imagine uma criatura tão grande que poderia engolir um carro pequeno inteiro. Este era o megalodonte, o predador supremo de sua época. Seu próprio nome inspira admiração e terror. Megalodonte significa dente grande em grego. O nome é apropriado. Seus dentes, alguns com mais de 18 centímetros de comprimento, são a evidência mais comum que temos de sua existência. Esses dentes fossilizados, encontrados em todo o mundo, pintam o quadro de uma criatura de tamanho e poder imensos. O reinado do megalodonte durou milhões de anos. Ele nadou pelos oceanos muito antes dos humanos caminharem na Terra. Mas há cerca de 3,6 milhões de anos, ele desapareceu do registro fóssil. As razões de sua extinção permanecem um mistério. O megalodonte era um gigante entre os tubarões. Os cientistas estimam que ele poderia chegar a 18 metros de comprimento. Isso é mais longo que um ônibus escolar. Seu peso pode chegar a mais de 50 toneladas. Isso o torna muito maior do que qualquer tubarão vivo hoje. Seu tamanho enorme era apenas parte de sua destreza predatória. O megalodonte foi construído para velocidade e agilidade. Seu corpo aerodinâmico permitia que ele se movesse rapidamente pela água. Ele podia perseguir até mesmo a presa mais rápida. As mandíbulas do megalodonte eram uma força da natureza. Elas estavam alinhadas com centenas de dentes serrilhados. Esses dentes podiam rasgar carne e osso com facilidade. Nenhuma criatura no oceano estava a salvo de sua mordida. Os dentes do megalodonte eram suas armas principais. Eles foram perfeitamente projetados para caçar presas grandes. Os dentes eram serrilhados como uma faca de bife. Isso permitia que eles cortassem carne e osso com facilidade. Mas os sentidos do megalodonte eram tão importantes quanto seus dentes. Ele tinha um olfato aguçado. Isso permitia que ele detectasse sangue e outros cheiros a quilômetros de distância. Ele também tinha excelente audição. Ele podia ouvir os sons de baixa frequência feitos por sua presa. Os sentidos do megalodonte, combinados com seu tamanho e velocidade, o tornavam um predador quase perfeito. Ele estava no topo da cadeia alimentar, governando os oceanos por milhões de anos. O reinado do megalodonte chegou ao fim há cerca de 3,6 milhões de anos, um evento que marcou uma mudança significativa nos ecossistemas marinhos. As razões exatas para sua extinção ainda são debatidas pelos cientistas, com várias teorias sendo propostas ao longo dos anos. No entanto, vários fatores provavelmente desempenharam um papel crucial nesse processo complexo e multifacetado. Uma teoria é que a mudança climática afetou drasticamente o suprimento de comida do megalodonte, alterando os habitats marinhos. O resfriamento das temperaturas do oceano pode ter reduzido o número de grandes mamíferos marinhos dos quais o megalodonte dependia para se alimentar, criando um ambiente hostil. Isso poderia ter levado à fome e ao declínio na população de megalodontes, incapazes de encontrar alimento suficiente. Outra teoria sugere que a competição de outros predadores, como os ancestrais dos grandes tubarões brancos, pode ter contribuído significativamente para a morte do megalodonte. Esses predadores menores e mais ágeis podem ter superado o megalodonte por comida e recursos, aproveitando-se de sua agilidade e adaptabilidade. A extinção do megalodonte marcou o fim de uma era dominada por um dos maiores predadores que já existiu. Os oceanos nunca mais foram os mesmos sem esse predador de ponta, e sua ausência ainda é sentida nos ecossistemas marinhos modernos. O megalodonte na cultura popular, mitos e lendas. O megalodonte pode estar extinto, mas está longe de ser esquecido. Ele continua a capturar nossa imaginação, aparecendo em livros, filmes e documentários. A lenda do megalodonte é uma prova de nossa fascinação pelo desconhecido.
O megalodonte é frequentemente retratado como uma criatura monstruosa, espreitando nas partes mais profundas do oceano. Embora isso seja ótimo para histórias divertidas, é importante lembrar que muitas vezes são relatos fictícios. Apesar de sua representação na cultura popular, o megalodonte era um animal de verdade. Ele desempenhou um papel importante no ecossistema oceânico milhões de anos atrás. Sua história é um lembrete do poder e da diversidade da vida na Terra. Antes da gente continuar, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. A ciência da sobrevivência. O megalodonte ainda poderia existir? A ideia de um tubarão pré-histórico gigante sobrevivendo na era moderna é tentadora. A imagem de um predador colossal espreitando nas profundezas do oceano é fascinante e assustadora ao mesmo tempo. Será que o megalodonte ainda pode estar à espreita nas profundezas inexploradas do oceano? As profundezas do oceano são vastas e misteriosas, com muitas áreas ainda inexploradas pelos cientistas. Embora essa noção seja popular na ficção, as evidências científicas sugerem o contrário. Pesquisas e estudos detalhados indicam que a sobrevivência do megalodonte é altamente improvável. O megalodonte era uma criatura do oceano aberto. Ele nadava livremente em vastas áreas oceânicas, caçando suas presas. Ele dependia de grandes mamíferos marinhos para se alimentar. Baleias e outros grandes mamíferos marinhos eram suas principais fontes de alimento. Esses animais são encontrados em águas mais rasas, onde há mais luz solar e, portanto, mais presas. A abundância de luz solar nessas áreas suporta uma cadeia alimentar rica e diversificada. O oceano profundo, embora vasto, é um ambiente muito diferente. A escuridão e a pressão extrema tornam a vida muito mais difícil. É improvável que suporte uma criatura tão grande quanto o megalodonte. A falta de grandes presas e as condições adversas são grandes obstáculos. Além disso, os dentes do megalodonte foram projetados para caçar presas grandes. Eles eram afiados e poderosos, perfeitos para rasgar carne de grandes animais. As criaturas que habitam o fundo do oceano são muito menores. Pequenos peixes e invertebrados dominam essas profundezas. O megalodonte teria lutado para sobreviver com um suprimento de comida tão limitado. A escassez de grandes presas tornaria a sobrevivência de um predador tão grande quase impossível. O caso do ceticismo, evidências e lógica. A falta de evidências fósseis é outro forte argumento contra a sobrevivência do megalodonte. Apesar de extensas buscas, não encontramos novos fósseis que indiquem a presença recente dessa criatura. Os fósseis de megalodonte mais jovens têm cerca de 3,6 milhões de anos. Isso significa que não há registros fósseis mais recentes que possam sugerir que o megalodonte sobreviveu até os dias de hoje. Isso sugere que a espécie foi extinta há muito tempo, provavelmente devido a mudanças climáticas e ecológicas que ocorreram durante esse período. Se o megalodonte ainda estivesse vivo, esperaríamos encontrar evidências mais recentes de sua existência, como dentes ou ossos, em camadas geológicas mais novas. Os tubarões, como todas as criaturas, deixam para trás vestígios de sua presença. Estes vestígios são essenciais para os cientistas entenderem a história e a evolução dessas espécies. Isso inclui dentes, ossos e outros restos mortais, que são frequentemente encontrados em escavações e estudos marinhos. Nenhuma evidência desse tipo foi encontrada para apoiar a ideia de um megalodonte vivo. As buscas contínuas não revelaram nada que sugira a sobrevivência dessa espécie. O oceano é um lugar vasto e misterioso, cheio de segredos ainda por descobrir. No entanto, não é um poço sem fundo onde criaturas antigas podem se esconder indefinidamente. A tecnologia moderna nos permite explorar e monitorar grandes áreas do oceano. As leis da biologia e da ecologia se aplicam a todas as criaturas, mesmo aquelas tão impressionantes quanto o megalodonte.
A ciência nos ajuda a entender e respeitar essas leis. O fascínio do desconhecido. Nossa fascinação por monstros marinhos. Apesar da falta de evidências científicas, a ideia de um megalodonte vivo continua a nos fascinar. Por que somos tão atraídos pela ideia de monstros marinhos? Talvez seja a vastidão do próprio oceano. Ele cobre mais de 70% do nosso planeta, e muito dele permanece inexplorado. Essa sensação do desconhecido permite que nossa imaginação corra solta. Preenchemos o vazio com histórias de criaturas fantásticas, espreitando logo além de nossa visão. Os monstros marinhos também exploram nossos medos primitivos. O oceano é uma força poderosa, capaz de beleza e destruição. Ele representa o desconhecido, o incontrolável. Os monstros marinhos incorporam esses medos, lembrando-nos do poder da natureza e de nossa própria vulnerabilidade diante dela. Um mistério para os tempos. O megalodonte pode estar extinto, mas sua história continua a nos cativar. Era uma criatura de tamanho e poder imensos, um verdadeiro predador de ponta de seu tempo. Embora as evidências científicas sugiram que ele se foi para sempre, o fascínio do desconhecido garante que a lenda do megalodonte perdurará. As profundezas do oceano guardam muitos segredos, e é provável que nunca os descubramos todos. Talvez, em algum canto remoto do mundo, exista uma criatura que nos lembre do poder do megalodonte. Até lá, o megalodonte permanece um mistério para os tempos, um testemunho do poder da natureza e do fascínio duradouro pelo desconhecido.